contigo. Se sofrer, poderá contar comigo. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para trazer mais um vídeo para vocês, contando mais um pouquinho da minha história, né? Até nós finalizarmos os 30 dias da minha história, que é o meu objetivo. Lembrando, pessoal, que esses vídeos, eles estão sendo feitos, né, para contar um pouco do meu passado, do meu processo, de como eu fui curando os meus traumas, também os fatores que estão por trás dos meus traumas. Eu acho que isso é extremamente importante para ajudar as pessoas, para ajudar você a se encontrar, a se conhecer melhor, a entender melhor os seus sentimentos atuais e a origem dele, que não está no presente, como eu disse, que está no passado. Então, o objetivo de compartilhar um pouco da minha história é, acima de tudo, ajudar as pessoas a se autoconhecerem melhor. Vamos lá? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha infância. Galera, esse vídeo, ele é bem especial para mim. Na verdade, tudo que é relacionado à nossa história é extremamente especial. Só que a minha infância, ela tem um papel muito importante e fundamental na minha vida. Porque a primeira infância de uma criança é ali onde ela vai ter as primeiras experiências, os primeiros contatos com as pessoas. Ali é o momento dela ser valorizada, é o momento dela ser reconhecida, de começar a construir a autoestima daquela criança. Então é um lugar tão delicado, é um lugar que precisa de tanto cuidado, de tanta atenção, de tanta paciência, de tanto respeito. Sabe, nós temos vários adultos com problemas de ansiedade, vários tipos de transtornos e, gente, muitos desses transtornos foram fatos que ocorreram na infância, que foi crescendo, foi desenvolvendo, aquilo não foi trabalhado e ocorreram esses traumas que a pessoa tem agora na fase adulta. Então, assim, antes de começar a contar, se você tem uma criança, um filho, um sobrinho, se você é professor ou se você tem qualquer tipo de contato com qualquer criança, tenha muito cuidado. Tenha cuidado com as palavras, tá? Que você vai lançar sobre essa criança. Tenha cuidado com o seu tom de voz, tá? O seu tom de voz, ele pode ser extremamente prejudicial para aquele ser que está em formação. Tenha cuidado quando você for ensinar algo para ela, sabe? Faça de um modo que você potencialize aquela criança, tá? É claro que toda criança precisa de disciplina, nós adultos também, mas sempre tente potencializar. Não foque naquilo que ela ainda não é capaz, foque no que ela já sabe fazer para você aumentar a autoestima daquela criança e ela ter ânimo, força e coragem para melhorar naquilo que ela ainda não está conseguindo. Cuide da autoestima das crianças que você tem ao seu redor, para que nós possamos ter adultos saudáveis, adultos com saúde mental, adultos que querem viver, ok? Foi só essa pequena introduçãozinha que eu não poderia deixar de fazer, que na verdade não foi nem um pouco pequena, né, que eu começo a falar, parece que eu não paro mais. Mas assim, galera, a minha infância, ela tem alguns fatores marcantes. Eu tive pais maravilhosos. A minha mãe é uma mulher do lar, sempre trabalhou no lar, é o ofício dela, ela ama, ela é apaixonada por esse ofício. Minha mãe sempre foi muito amorosa, bondosa. Minha mãe é uma pessoa que ela tem o maior coração do mundo, tá? O meu pai, ele sempre foi trabalhador rural, sempre trabalhou em fazenda, sempre trabalhou em serviço braçal, serviço pesado mesmo. Ele não era uma pessoa tão carinhosa, era uma pessoa, digamos que assim, mais bruta, vamos dizer, no sentido da palavra, da criação. Então ele era mais direto nas suas ações, ele tinha muito amor no coração dele, ele não demonstrava amor em palavras ou em gestos, mas ele demonstrava de outras formas que também eram lindas. Não era a forma que eu queria que fosse, mas era a forma dele. E hoje eu aprendi a respeitar isso, entender que era a forma dele de se expressar. Hoje eu entendo que a forma dele de se expressar era diferente e que eu também não entendia a minha forma de receber a expressão dele. Mas enfim, quais são os fatos marcantes da minha infância que influenciaram na minha adolescência e na minha fase adulta? Como qualquer casal
tem os seus desentendimentos, tem as suas discussões, os seus problemas, né? Nenhum casal vive 100% sem ter algum probleminha, alguma coisa que tem que acertar, né? Na minha família também não era diferente. Os meus pais, eles tinham muitos desentendimentos, eles tinham muitas discussões e eles tinham muitas brigas, certo? Só que essas brigas, por vezes, me incomodavam muito, né? Eram brigas, sabe? Brigas. E como eu era muito pequena, não entendia ao certo o que estava acontecendo. Então aquilo me incomodava bastante. Porque aquelas brigas constantes, elas faziam com que eu me sentisse insegura naquele lugar. Aquelas brigas, elas faziam com que eu não me sentisse acolhida naquele lugar. E eu não entendia por que aquilo acontecia. Porque eu penso que tudo que as crianças querem é ver a família bem, é ver a família em união. Esse é um assunto bem difícil para mim de falar, porque é a origem dos meus maiores traumas. Então, naquele ambiente de brigas constantes, por vezes até mesmo violentas, elas causaram bloqueios em mim. Sensação de impotência, sensação de incompetência, sensação de falta de lugar no mundo, porque naquele tempo eu não tinha nada que eu pudesse fazer para evitar aquilo. Eu queria acabar com aquilo, eu queria promover um ambiente de paz, mas eu não tinha recursos para parar aquela situação. Então, foi gerando em mim um sentimento de incompetência, né? Eu não consigo parar essa situação, eu só posso assistir essa situação e esperar que tudo fique bem, que não aconteça nada de ruim com nenhum dos dois. Eu não tenho recurso. É muito difícil falar sobre isso e eu pedi autorização para minha mãe para falar sobre isso. Eu culpei eles por muito tempo, quando eu entendi que isso gerou muitos traumas em mim. E eu me arrependo por ter culpado eles, que hoje eu sei que tudo aconteceu como tinha que acontecer e eu, por algum motivo, precisava passar por aquelas coisas. Eu já perdoei tudo o que aconteceu, mas esse passado, ele ainda dói. Como eu digo, eu ainda estou em processo de cura. Todos os dias eu estou caminhando para a minha cura. Todo dia eu me curo um pouco mais. Só que essas feridas, elas ainda estão cicatrizando e elas ainda me magoam de uma certa forma. Gente, vocês precisam entender, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que brigas familiares, elas podem destruir a autoestima da sua criança. Elas podem acabar com a vida e o futuro da sua criança. Gritos, qualquer tipo de briga, qualquer tipo de insultos ou agressividade, elas vão ter uma marca na mente e no coração daquela criança, extremamente difícil de ser apagada. Por que eu tô falando tão pausadamente? Para que você entenda, para que você possa compartilhar isso com uma pessoa. É claro que não existe família perfeita, mas se você puder evitar, se você puder privar o seu filho desse tipo de acontecimento, você vai ter feito a melhor escolha da sua vida. Eu não vou entrar tanto em detalhes, até porque eu não posso. O principal eu já expressei aqui. Mas trazer esse sentimento me fere, me deixa ansiosa, trava a minha fala, me traz vários bloqueios.
mas eu sempre preciso estar voltando, como eu sempre digo para vocês. Se eu quero curar esse passado, eu preciso voltar nesse passado. E eu preciso sentir tudo de novo, e eu preciso perdoar. Então, sempre que eu volto nesse passado, eu começo a perdoar, eu falo, não, eu não tive culpa daquilo, não, de algum modo tinha que acontecer, eu perdoo os meus pais, eu perdoo eles por tudo isso, eu perdoo eles por tudo que isso causou em mim, porque eles não tinham uma fórmula de como ser os pais perfeitos, eu acredito que nem tem, e não é por conta disso que eles foram pais ruins pra mim, eles foram pais maravilhosos, eles falharam nessa parte, mas eu como filha, eu falei inúmeras vezes, você também falhou, todos nós falhamos, então aqui não é uma disputa quem falha mais, quem falha menos. Aqui é uma expressão e um conselho, tá? O custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Galera, esses sentimentos, essas lembranças que eu tenho, elas causaram em mim bloqueio emocional, timidez extrema, vergonha de me expor, porque não me senti uma pessoa que tinha valor, dificuldade em mostrar quem eu era, dificuldade para falar, dificuldade para sentir, dificuldade para expressar o amor pelas pessoas, me fez crescer com um nervoso extremo. Eu sempre, quem conviveu comigo anos atrás vai poder confirmar isso, sempre fui uma pessoa extremamente nervosa, por vezes até mesmo agressiva, dava soco na parede quando algo não concordava comigo, sabe? E eu ainda tenho esses impulsos. Você pensa que não, eu ainda tenho esses impulsos. Eu tento equilibrar eles. Todo dia eu trabalho na minha cura, mas você acha que eu ainda não tenho? Eu tenho sim. Mas eu tô me esforçando todos os dias para curar. E eu tenho isso, eu tenho essa história, eu tenho essas lembranças para ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. Ou se estão passando, para que elas deixem de passar um pouco antes. Entende? Ou para que o trabalho da cura comece a ser feito quanto antes. Entende? A grandeza. No primeiro vídeo eu falei sobre a gestação. Hoje eu tô falando sobre a infância. É um processo da vida do ser humano. Aí você encontra uma pessoa. Tal pessoa é extremamente problemática, ansiosa, agressiva, não escuta ninguém, é dona da verdade, só quer mandar nas pessoas e não tem amor próprio, e é uma pessoa invejosa e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, ela é tudo isso. Ok, mas você sabe o processo dela? Você sabe o que ela passou na vida dela para ela ser assim? Você acha que ela simplesmente é assim porque ela é uma pessoa ruim? Não, gente. Ela não é assim porque ela quer. Ela é assim porque ela teve reflexos na vida dela. Ela teve reflexos que tornaram ela assim. E essa pessoa precisa de cura. Todas as vezes que eu tenho contato com alguém, eu não sou nenhuma pessoa exemplo a ser seguido. Mas todas as vezes que eu tenho contato com alguém, que eu identifico que aquela pessoa é uma pessoa extremamente difícil, meu Deus, essa pessoa ela não consegue ouvir, tem que ser a verdade dela, ela não consegue escutar isso que eu tô falando. Eu começo a resgatar. E eu começo a conversar com essa pessoa. E aí eu descubro, sabe? Eu descubro o processo dela e vejo que realmente isso faz sentido. Realmente essas influências são grandiosas. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acredito que em todo o processo desse vídeo eu fui compartilhando, fui explicando, fui aconselhando e fui orientando. Então, saibam sempre, a infância é um lugar de extremo cuidado. Você precisa valorizar a infância das crianças que estão ao seu redor. Você precisa proteger a infância se você quer ter um adulto com saúde mental. Proteger, valorizar, cuidar, ouvir, entender o que ela está sentindo. Você precisa entender o que ela está sentindo. Você não sabe o que ela está sentindo. Você precisa deixar ela falar. Você precisa deixar ela chorar ali, ela está se expressando. Entende? Gratidão por poder compartilhar tudo isso com você. Now me
sozinha, sei que estou sozinha.